Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, não há qualquer garantia de que o o ouvinte está absorvendo numa palestra, por exemplo, seja exatamente igual àquilo que o palestrante está falando. Ainda que esse orador fizesse uma descrição detalhada do seu animal de estimação, por exemplo, e na audiência ali estivesse um exímio desenhista, nada poderia assegurar que esse desenhista conseguisse reproduzir no papel exatamente o animal de estimação descrito pelo orador. Isso porque um conteúdo nunca chega na mente do receptor da mesma maneira que estava na mente do emissor da mensagem. Aqui não se faz telepatia. O que o receptor recebe é uma versão dos fatos, uma versão das imagens, uma versão das ideias que estão na cabeça do orador, uma versão dos sentimentos que constam ali na sua mente. Entre a captação pelo orador na realidade daquilo que ele vai compartilhar depois e a absorção da descrição que ele vai fazer pelo ouvinte, sempre vai haver algum tipo de perda. A realidade invariavelmente chega ao interlocutor desgastada. Imagine assim, um viajante que se encontra em algum lugar remoto do planeta e sem nenhum instrumento com o qual ele possa registrar o que ele vê, ele se depare com um animal exótico desconhecido. Ele nunca viu aquele animal e a maioria das pessoas também nunca viu. É um animal diferente. Então ele tenta registrar a imagem, ele não tem nada para captar, né? Aquela imagem, então ele tenta registrar aquela imagem no seu cérebro, porque depois ele quer compartilhar com os outros o que ele viu. Então ele registra aquela imagem. Nesse registro já vai haver uma imperfeição, porque muitos detalhes acabam ficando de fora. Depois disso, ele vai precisar manter essa imagem na memória. Ele já registrou, mas ele vai precisar manter essa imagem na memória, o que já vai causar também perdas nessa imagem, já vai causar modificações nela. Por quê? A nossa memória também não é lá muito confiável. Ela se caracteriza principalmente por ser fugidia, por ser falha. Tá? Então já há mais uma perda. Aí depois disso vai haver necessidade de decodificar essa imagem em linguagem. Se ele quer compartilhar, ele tem que transformar isso em linguagem. Ele não pode tirar uma foto do que está no cérebro. Então ele vai ter que falar sobre aquilo. O que vai fazer com que ele se depare com as limitações típicas da linguagem que vão empobrecer o conteúdo também. Nessa tentativa de transformar em linguagem a imagem que ele tem na cabeça, vai empobrecer ainda mais. Já estava havendo um empobrecimento, continua havendo, há um pouco mais nessa tentativa de transformar em linguagem. E depois, a próxima etapa para esse viajante é contar para, por exemplo, um amigo sobre o que ele viu. O que vai exigir dele não só a capacidade de se expressar corretamente, mas de conseguir transmitir detalhes que não são lógicos, que podem envolver sentimentos, tá? Que estão envolvidos nessa experiência. Então, mais uma dificuldade. E ainda vai ter, no final de tudo, uma outra dificuldade, que é como esse amigo vai compreender tudo. Porque se nós observarmos bem, nem mesmo as descrições mais óbvias, como aquelas relativas a cores, por exemplo, a formas, são entendidas da mesma maneira por todas as pessoas. As pessoas elas possuem referências diferentes sobre coisas iguais. Duas pessoas que ouvem a mesma coisa interpretam aquela coisa de maneira diferente. Então veja, mais uma dificuldade. O resultado disso é muito óbvio. O ouvinte quase sempre acaba retendo algo bastante diferente da realidade original. Quero dizer, nesse caso nosso aqui, o seguinte: o animal exótico impresso na mente do amigo do viajante provavelmente vai ser bastante diferente do animal exótico que o viajante viu de fato. O que o orador pode fazer diante dessa perda que a realidade sofre nesse processo da captação da realidade até a mente do ouvinte é, no máximo, diminuir
os efeitos desse desgaste. Nunca haverá uma expressão exata. Será sempre uma versão, tá? Ainda assim, é possível esforçar-se por fazer com que essa versão seja o mais próximo possível da realidade. Nunca vai ser a realidade mesma, nunca vai ser exatamente igual à realidade, mas ele pode se esforçar para tentar fazer com que o seu ouvinte receba seja o mais próximo possível dessa realidade. Para isso, o orador ele vai se servir dos instrumentos da comunicação, que são aqueles que eu denomino de elementos decodificadores. As palavras, os sinais, os símbolos, são vários instrumentos que o orador tem para tentar fazer com que essa realidade chegue da maneira mais aproximada. A descrição dessa realidade seja a mais aproximada possível da realidade existente. Esses elementos decodificadores, eles vão ser os responsáveis por isso, por pegar o conteúdo que está na mente do orador e levá-los para a mente dos ouvintes. E aí, quanto melhor o orador usa esses elementos, quanto mais ele sabe manejar isso aí, de maneira a aliviar esse desgaste que a realidade sofre nesse processo, melhor vai ser a sua exposição.